Na sua sutileza de elefante e na sua falsidade galopante, para ficar aqui numa rima, Bolsonaro disse ontem que a Petrobras é uma estupradora, porque está dando aumentos abusivos nos preços dos combustíveis. Mas que cara de pau, que canalha nós temos na presidência da República, que hipócrita. O principal estuprador nessa história é ele, porque estupra o povo com preços altos e estupra a verdade, dizendo que não tem culpa nesse crime hediondo. A Petrobras, apesar da venda gigantesca de ações feitas por Fernando Henrique e principalmente Lula, ainda é uma empresa cuja maioria do capital pertence ao povo brasileiro. O sócio majoritário do capital que vota é o governo brasileiro. Portanto, o presidente da República é quem decide, em última instância, a política de preços da Petrobras. E o canalha que temos na presidência, o senhor Jair Messias Bolsonaro, seguiu a política de preços do outro canalha, Michel Temer, que atrela o preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel ao dólar do mercado internacional. A hora que quiser, um presidente tem poder de mexer na política de preços da Petrobras. Só não faz isso um presidente que seja frouxo, vendido e principalmente que não saiba como fazer. Eu sei como fazer os preços dos combustíveis baixarem e a Petrobras continuar tendo lucro. Quem quiser saber como, por favor, vá no meu canal no YouTube e assista a 2 séries completas que contam como a Petrobras explora de forma abusiva o povo brasileiro e como é possível acabar com esse absurdo. Vá lá, nesse endereço que está aí na tela. É o endereço do povo rebelde do Brasil. Expliquei no episódio passado a nova política de preços de combustíveis que pretendo implantar na Petrobras caso o povo brasileiro me confie a presidência do país. Mas eu só poderei implantá-la, como também fazer outras mudanças profundas para transformar a Petrobras em uma moderna empresa de energia, se houver um aumento da participação acionária do governo na empresa. Já anunciei com transparência quais serão os meus passos e vou aprofundar agora a discussão. No primeiro dia de governo, repito, convocarei o Conselho de Administração da Petrobras e pedirei a mudança da atual política de preços. Mesmo com a criteriosa política que pretendo implantar, eu sei que poderá haver muitos acionistas que pretendam vender suas ações, seja porque estavam viciados dos lucros exorbitantes que vinham auferindo, seja porque temem a linha independente e nacionalista do meu governo. Anunciarei então o interesse do governo de comprar os papéis destes acionistas insatisfeitos. Esta compra será feita da forma mais criteriosa possível, sempre preservando os interesses coletivos e o equilíbrio da empresa. Além de buscar o melhor preço para o governo, vamos fixar a quantidade de papéis que compraremos. Em parceria com o Congresso, vou criar um modelo especial de financiamento, utilizando como uma espécie de empréstimo ao governo uma fração das nossas reservas internacionais. O governo tomaria emprestado esse dinheiro do fundo das reservas, mas além de se comprometer a repor a quantia em prazo fixado, lastrearia esse empréstimo especial nos recursos que viriam de um imposto sobre a exportação de óleo cru, que pretendo criar. É uma forma de a própria Petrobras se autofinanciar através de um imposto que ela pagaria somente sobre suas exportações e não sobre as vendas do mercado interno. Não iria onerar em nada outros contribuintes. E para não precisar usar muitas reservas, utilizaríamos também na recompra das ações os dividendos que a própria Petrobras recebe de sua participação nos lucros dela mesma. Somente esse ano, por exemplo, ela vai receber 23 bilhões de reais. Usando esse mecanismo de forma séria, transparente e tecnicamente correta, conseguiríamos a fonte de recursos para a compra e daríamos garantias aos brasileiros e ao mercado de que não estaríamos dilapidando nossas reservas, que formam um colchão importante para amenizar possíveis efeitos de crises imprevistas. Com o aumento do controle do governo na empresa, teríamos as condições políticas e empresariais para traçar uma nova política para a Petrobras, mais afinada com os interesses presentes e futuros dos brasileiros.
Escolhi esse local porque ele é muito fortemente simbólico de um grave erro cometido no passado recente da Petrobras. Aqui, onde Lula e Dilma lançaram a pedra fundamental, deveria estar funcionando uma refinaria premium, capaz de produzir combustíveis de alta qualidade e de gerar muitos empregos e muitos tributos para o Ceará e para o Brasil. Erros políticos graves, incompetência trágica, muita corrupção, e o que nos resta aqui é o símbolo decepcionante da incapacidade que a Petrobras tem de cumprir os seus destinos, de servir ao povo brasileiro. Olho para esses escombros e renovo o meu compromisso de administrar a Petrobras com toda a seriedade e competência. E também renovo o compromisso de jamais fazer promessas que eu não possa cumprir. Essa sexta-feira manda para nós sinais absolutamente explosivos de que o governo brasileiro praticamente entrou em colapso. Eu estou me referindo a mais este absurdamente criminoso aumento da Petrobras. Meteram nas costas de quem consome óleo diesel mais de 14% de aumento de uma pancada, e de todos os que consomem gasolina, quase 5% de aumento de uma pancada. Eu não sei onde é que o Bolsonaro está com a cabeça, e francamente eu não sei como é que o nosso povo vai aguentar tão passivamente, sem se rebelar. Eu estou muito indignado com tudo isso, porque isso se espalha para o preço de tudo. Isso impede uma senhora e um senhor da periferia do Brasil de usar o gás de cozinha. Isso explode com a vida dos taxistas, dos caminhoneiros, dos motoristas de aplicativo. Isso desmonta o custo da comida, porque o frete, que é referido a óleo diesel, vai impactar o preço de tudo. E o governo, produzindo inflação, ataca a inflação com taxa de juros, que já está levando a economia brasileira para o vinagre. 65 milhões de pessoas humilhadas no SPC e tome aumento de juros. Agora, o que o Bolsonaro está propondo? É inacreditável. Está propondo, sabe o quê? Uma CPI. Bolsonaro agora virou oposição de si mesmo. Se isso não for a demonstração final de que o colapso do governo é absoluto, é total, de que o piloto sumiu, eu não sei mais o que seria. Sim, um instrumento da oposição, que é a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, como aquela que descobriu que estavam roubando nas vacinas que faltaram ao povo brasileiro. O Bolsonaro está pedindo uma CPI contra o seu próprio governo, para fazer de conta num grande palhaço circense em que se transformou de mau gosto, porque um bom palhaço circense é uma coisa que eu dou muito valor, se transformando nisso, para enganar as pessoas todas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a origem disso? Não vai ser resolvida com CPI, não vai ser resolvida com conversa fiada, com enganação. Bolsonaro, sai e entrega o poder. Sai, renuncia e entrega o poder, porque basta isso aqui, ó. Basta isso aqui para resolver o problema do combustível da Petrobras. E que ninguém duvide disso. A determinação da PPI, que dá essas loucuras de aumento e que vinculou o preço dos derivados de petróleo do Brasil ao dólar no estrangeiro, como se o Brasil não fosse autossuficiente e não tivesse até excedente para exportar, foi uma canetada do Michel Temer para atender o acionista minoritário. E é disso que se trata, Bolsonaro. Você faz esse teatro de mau gosto porque se vendeu. Se vendeu, você quando era candidato denunciava isso, mas você se vendeu aos mesmos interesses poderosos para quem se vendeu o Lula, para quem se vendeu o Fernando Henrique. Venderam 60% do capital não votante da Petrobras para os banqueiros, e os banqueiros conseguiram que o Michel Temer, que o Lula trouxe para a linha de sucessão no Brasil, substituísse a política de preço, que era, desde 1954, os custos em real, mais um lucro razoável, pelo preço especulativo. Como é que se prova isso? É só olhar as manchetes dos jornais. A Petrobras, neste trimestre de janeiro a março, janeiro, fevereiro e março, distribuiu 48 bilhões de reais de lucro sem pagar um centavo de imposto para o acionista minoritário. No ano passado, 102 bilhões de reais. Eu estou condenando o lucro? Não, eu estou condenando o abuso, porque a Petrobras é um monopólio estatal. E ela tem obrigações com o povo brasileiro e com a racionalidade. Como é que eu provo isso? Matérias de todos os jornais do estrangeiro e do Brasil, com uma notinha muito pequenininha, mas também publicaram, que o lucro da Petrobras é 5, 6 vezes, às vezes,
maior do que as concorrentes internacionais. Essa é a questão. Enquanto o lucro estrangeiro é 6%, 7%, 8%, a Petrobras é 30%, 35%, 36% de lucro. E aqui está. Como é que o Bolsonaro pretende resolver? Fazendo esse teatro de mau gosto, mas agora pior. Tirando do dinheiro da saúde pública do Brasil, que é mal e porca para o nosso povo, tirando da educação dos filhos dos trabalhadores brasileiros, do salário dos professores, do servidor público que estão aí sem reajuste, tirando o dinheiro da segurança num país que está assustado e com medo, para financiar com o tostão que falta, sabe, ao povo brasileiro nessas políticas tão graves de saúde e educação, o lucro exorbitante dos especuladores. Bolsonaro, você é um canalha. Sai daí e entrega isso para que a gente possa resolver de uma vez por todas. E basta uma caneta. Troca o Conselho de Administração da Petrobras. Determina que esse conselho substitua a PPI por uma política de paridade de exportação. E aí nós vamos calcular os preços em real e vamos calcular o preço do barril, quanto custa no Brasil. Vou dar o número para vocês para encerrar esse meu protesto. Eu vou dar o número. O barril de petróleo da Petrobras custa produzir $10. E eles estão empurrando nas costas do povo brasileiro, que está aceitando isso tudo passivamente, estão empurrando hoje $140 o barril de petróleo. Essa diferença que você, meu irmão, humilhado, está pagando, vai toda para o bolso dos donos do poder no Brasil, a banqueirada. Falando claro, os americanos mandaram matar um general iraniano, né? E de repente o petróleo foi a $130. Qual é a razão para a Petrobras cobrar $130? Nenhuma razão. Então como é que a gente faz? Estabelece um contrato, né? Estabelece um plano estratégico para a Petrobras, define alguns objetivos que são sensíveis ao país. Os meus estão claros, inclusive. Eu vou verticalizar todo o complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia como nacionais brasileiros. Significa necessariamente estatal? Não. Apenas haverá uma meta muito apertada de que o Brasil será, em pouco tempo, autônomo em matéria de refino e de produção de polímeros, novos materiais, toda a base da petroquímica. E vou fazer uma aposta muito grande em bioenergia para rivalizar globalmente com o carro elétrico que está aí. Enfim, está tudo sendo muito bem estudado, com muita gente me ajudando. Isso o mercado inteiro vai saber. E eu vou anunciar que quem achar ruim, o governo compra as ações. Não disse? O Bolsonaro simplesmente é um traidor dos compromissos que fez com a Faria Lima. A Faria Lima pode tratar comigo como um homem sério, que não tem precedente de dizer uma coisa e fazer outra. E isso é o que nós precisamos repor na vida brasileira. Pouco importa, o Bolsonaro é a favor do mercado, Paulo Guedes, não sei o que e tal, Bolsonaro está destruindo a economia brasileira.